Bom, a gente falou sobre humilhação, sobre provação, e agora a gente vai para o caminho natural, que é o que isso produz em nós. A transição. Que transição, que tipo de transformação é gerada em nós ou deveria ser gerada em nós quando a gente passa por esse processo de Deus. Queria escutar de vocês. Vou falar para vocês, às vezes eu estou em casa, acho que a quarentena foi uma boa, foi nossa, foi uma benção, tratando. Mas tem vezes que eu acho que fala, veio dos quintos do inferno, velho. Não é não? Vocês também têm essa sensação? A mesma coisa. O que isso vai... como que eu vou passar por isso, né? Porque eu acho que a transformação, ela vai trabalhar justamente isso, né? Não é só como a gente sai da situação, é também o que a gente se transforma depois dessa situação. Se eu estou mais dependente de Deus ou se eu estou mais dependente de mim. Então, acho que é sempre um jogo, né? Sempre dinâmica de crescimento. Porque a gente tem a tendência a achar que a salvação, ela acontece e acabou. E a gente esquece que a salvação, ela é um processo que se desenvolve na nossa vida. Então, a aprovação, eu até arrisco dizer que a aprovação, ela pavimenta a estrada da santidade. Entendeu? É aquilo que nos faz crescer em graça, crescer em conhecimento, amadurecer, ser transformado cada dia mais à imagem de Cristo. Lembra daquela música, né? A mãe da esperança é a aprovação, né? E o interessante é que a transformação, né? Nós nos transformamos e nos mudamos a partir das nossas experiências pessoais, né? O meio que a gente está, as pessoas estão do nosso lado, né? E aquilo que a gente vai aprendendo com as pessoas, né? Porque eu aprendi que o aprendizado em si é um desequilíbrio. Quando você está numa posição confortável, você acha que sabe tudo, acontece uma coisa, te desequilibra, você tem que tomar o equilíbrio de novo e assim você vai subindo, né? E aprendendo. Eu acho que transformar é desequilibrar sempre. Ser desequilibrado pelas situações, né? E essa pandemia desequilibrou totalmente nosso modelo de vida, né? Sem dúvida. Nosso modo de viver. Nós estamos vivendo de uma forma como nós nunca vivemos, né? E o interessante, descobrindo que nós podemos viver com menos dinheiro, com mais dentro de casa, né? Podemos viver com menos do que nós temos, né? Eu vi um dado interessante que a poluição mundial, ela teve uma redução muito grande nesses tempos, né? Por que a gente não pode se transformar em gente que para ir na esquina pega o carro? Por que a gente não pode se transformar em gente que caminha, por exemplo, né? E a gente entra numa bifurcação que, na verdade, a gente não sabe onde vai sair, né? Porque a humanidade em escala grande, ou a nossa humanidade, pode melhorar ou piorar depois disso tudo, né? Então, à luz da Bíblia, eu fico pensando, por exemplo, Jó, né? Cara, a transição de Jó foi assim, ele estava, a linha da vida dele estava aqui, de repente fez isso, né? E aí, para subir de novo, foi tempo, né? Sim. O tempo, o esforço, o sofrimento, que é tudo isso que a gente tem falado esses dias. Mas ele chegou do outro lado, né? E as perdas, elas desequilibram a gente e transformam a nossa vida, né? Meu pai, ele dizia o seguinte, que uma lição dada em dor, ela é aprendida muito mais rapidamente e muito mais profundamente. Que se você sofre, você aprende. E ele tinha essas didáticas dele, né? Então, assim, tem que sofrer para aprender. E eu não concordo inteiramente, mas concordo que as lições aprendidas na dor trazem transformações. E olhando para nós nesse tempo, que a gente saia um povo melhor, transformado, do que a gente entrou há um tempo atrás, né? Porque primeiro era um problema lá da China, era deles. Depois era da Europa, agora é nosso, né? Quando a dor chega no nosso quintal, ela pode ou provocar desespero, pode provocar decepção, mas pode provocar transformação de vida também. Eu acho que essa transformação, até pelo que a gente leu, né? Deuteronômio, essa repetição da lei. Tenho certeza que uma das pessoas que estava nessa plateia, quando Moisés começa a repetir a lei, era Josué. E a gente percebe que Josué, ele é esse modelo de transformação, porque no final do livro que leva o seu nome, ele desafia o povo a seguir a Deus
E ele fala que mesmo que o povo não seguisse a Deus, todavia ele e a sua casa iriam servir ao Senhor. Então, é um modelo de transformação, porque ele também errou, né? Ele foi enganado, ele teve seus altos e baixos, mas o final da trajetória dele mostra justamente isso, que ele conseguiu entender esse processo e Deus foi transformando ele através da dor, através da perda, né? Perdeu o grande líder ali de Israel, morre, e quem tem que substituir é Josué. E Deus ali dá aquela injeção de ânimo e fala, ser forte e corajoso. E Deus faz isso, né? Que no começo do livro de Josué, uma das primeiras frases é: Moisés, meu servo, é morto. Então, cara, acabou. E Moisés era o Senhor Milagres, né? E jogou real, né? Pois é. Passou pano, falou, é isso aí que tem. E aí e Moisés era um cara totalmente gabaritado. Eu acho que ele foi o mais manso. Pois é. E Josué não. Josué não era nada. Sim. Então a proposta de Deus de transformação é a seguinte: pegar um cara que não é nada, mas que esteve perto de alguém que sabia muito, aprendeu muito, teve muita experiência, e usar ele naquilo que Deus queria. Porque quando Deus quis um legislador, era Moisés. Mas para entrar na terra prometida, precisava de um guerreiro, que era Josué. Olha a transformação, né? E Deus vai, não nos usando, porque eu não acho que Deus usa ninguém, mas Deus vai pegando pessoas conforme o seu propósito e causando uma transformação até social. Eu lembrei de uma outra transição de Paulo, né? Só completar uma coisa, é o seguinte: ontem um pastor presbiteriano assumiu a cadeira de ministro da Justiça, um homem muito correto, muito ilibado, né? Que transformações vai haver nesse seio da justiça no Brasil, né? O que isso vai prover? É uma coisa que o tempo vai dizer. Precisa, né? Eu lembrei da transição da vida de Saulo para Paulo, né? Quer dizer, imagina a expectativa, a esperança, o investimento que ele fez, trazendo para os nossos dias, né? Ele estava sincero, né? Ele estava honesto, criado, sabiamente, educado, e estava defendendo aquilo que ele achava, né? E de repente ele tem um encontro e aí fala: pera lá, tudo que eu carreguei até agora, quer dizer, eu fiz errado, né? E aí ele traz essa bagagem, se humilha, né? E transita para ser Paulo agora, né? E foi quem a gente sabe que foi. Então, quem ele era e como ele saiu dessa transição, né? Ficou cego, foi tratado, aprendeu, se humilhou, sofreu ao ponto de se tornar o perseguido ao invés do perseguidor, né? Então a gente tem esse desafio, né? Interessante que a gente compreende mal às vezes Paulo, né? Porque ele diz que reputa como esterco tudo que ele aprendeu. E a gente fala: pô, Paulo jogou tudo fora. Não. Muito pelo contrário, porque o esterco é muito útil. Esterco aduba, produz crescimento. O que Paulo estava querendo dizer é o seguinte: que tudo que ele viveu seria potencializado por causa do momento do seu encontro com Cristo e o que ia acontecer depois. Então, todas as nossas experiências na vida, boas ou ruins, são as nossas experiências. E a gente só é o Jô, o Val, nós só somos quem nós somos por causa do sofrimento, das coisas boas e das coisas ruins que nós vivemos. E Paulo fala isso. Guarda aí, porque essa experiência é o tema do nosso quarto vídeo. Vamos falar sobre, depois que nós transitamos, o que a gente leva na nossa mochila para enfrentar outras dificuldades que virão. Quem sabe uma outra pandemia por aí. Já imaginou? Complicado, hein? Tchau, velho. Segundo, Tô de boa. provavelmente, né? Tchau.